aula que seria domingo próximo passado sobre a queda do Império Babilônico. Claro que nós vamos trazer uma palavra que venha de encontro com a nossa necessidade, com a minha, com a sua, com a necessidade que nós temos, procurarmos entender o que Deus tem para nós dentro dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem um grande entendimento para as nossas vidas dentro desse assunto, a queda do Império Babilônico. A Babilônia, meus amados, se nós olharmos dentro de um contexto histórico, a Babilônia, ela foi um dos impérios que comandou o mundo da sua época. Não era simplesmente um reino. Nabucodonosor, que foi rei do império que ficou conhecido como Neo-Babilônico, o novo império da Babilônia, ele exerceu um domínio em escala praticamente mundial. O mundo da época, lá do Oriente, e dominou muitos povos. Durante o império de Nabucodonosor, Judá foi levado cativo e permaneceu lá durante 70 anos. Quando Nabucodonosor morreu, o seu filho Evil-Merodach assumiu o trono. E Evil-Merodach foi assassinado um pouco tempo de reinado do Império Babilônico. Como nós tínhamos governos naquela época chamados de dinastia. Dinastia era o governo que passava de pai para filho. Quando não tinha um filho, passava para o parente mais próximo. Assumiu o trono um rei chamado Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor, e ele assumiu o trono. Esse Nabonido tinha um filho chamado Belsazar. Esse Belsazar é o cidadão desse capítulo 5 do livro de Daniel. Ele não é o rei, ele é um regente. O regente é que governa junto com o rei. Seu pai estava vivo, por isso ele era um regente. Como que se pode afirmar que ele era um regente se não está escrito isso? Quando ele chamou os astrólogos, ele fez uma promessa. Ele disse que quem desse a interpretação daquilo que estava escrito na parede seria o terceiro dominador. Se ele fosse o primeiro, quem desse a interpretação seria o segundo. Por que ele disse que seria o terceiro? Porque o primeiro era o seu pai que estava em guerra. Então Nabonido estava em guerra, estava lutando, tentando ampliar um pouco mais o Império Babilônico, e Belsazar estava em casa. O príncipe herdeiro do trono, o regente, estava em casa, sem fazer nada. Já tem uma vantagem popular. Eu disse que é vantagem, irmãos. Um ditado que diz que cabeça vazia oficina do demônio é oficina do diabo. Então a gente não pode estar com mente vazia, não. Então esse rei, nós temos aqui essa imagem, a escritura na parede, diz que apareceu apenas uma parte da mão. Nós vamos falar isso. A festa e o tema aqui da palavra, a queda do Império Babilônico. Vamos avançar. Dá uma avançada aí à frente. Nós temos aí a leitura bíblica, pode avançar mais. E nós fizemos a leitura, pode avançar. Vai, vamos lá. Nós temos aqui um textual, né? Foi o que Daniel falou para o rei Belsazar.
em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificasse. Então veja o que ele fez. É a verdade pessoal desse tema, dessa lição, que é relativa à escola bíblica dominical que nós estamos aplicando nesta noite. Ele trouxe uma queixa que esse rei Belsazar, olha, ele deu glória ao quanto de Deus, de prata, de pedra, de ouro, de barro, mas quem deveria ser glorificado, a esse ele não glorificou. Mas nós vamos culpar. Pode avançar mais um pouquinho. A verdade clara nos diz: se nos revelarmos como o soberano e santo Deus, ele nos abaterá. Então, irmãos, a Escritura, ela diz o seguinte: que quem é humilde diante de Deus, a esse ele exalta, ele levanta. Mas quem é soberbo diante dele, a esse ele abate. A mesma Escritura diz também que Deus tira do mundo puro e coloca entre os príncipes. Ele tira o cidadão de uma situação caótica e coloca numa situação de privilégio. Deus faz isso, mas tem uma coisa que Deus não aceita: é que o seu nome seja zombado. Deus não aceita que o seu nome seja zombado. Isso Deus não aceita de nenhum homem, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus não aceita isso não. E foi o desculpa, eu tenho a cabeça aqui na boca do Nosor, que era o avô de Belsazar. Esse pai é porque em outros tempos, naqueles tempos passados, era muito comum um rei ser chamado rei teu pai. Por exemplo, nós tivemos o rei Josias. Josias nunca foi filho de Davi, mas falava o rei teu pai, como sendo Davi o pai. É uma questão de referência, né? É uma questão de familiar, certo? Mas, por quê? Porque a Escritura, irmãos, como eu falei aqui em outros cultos, a Bíblia, ela é seletiva. Ela não traz tudo que aconteceu nos mínimos detalhes. Até porque se fosse trazer tudo que aconteceu nos mínimos detalhes, não tinha homem que pudesse conduzir um livro Bíblia, não tinha como. Então, a história diz isso. Voltando à explicação, porque o José comentou aqui, a história diz que quando Nabucodonosor morreu, o seu filho, que era herdeiro do trono, o nome dele era Evil-Merodach, assumiu o trono, mas morreu, foi assassinado. Não, ali era apenas um mensageiro. Então esse Evil-Merodach, quando ele morreu, foi assassinado, 2 anos no poder. Alguém arrancou-lhe a vida, tirou-lhe a vida, assumiu o genro de Nabucodonosor, chamado Nabonido. E esse Nabonido, ele não é mencionado na Bíblia. Por quê? Não fez algum feito, ou a Escritura Sagrada, ela relata, irmãos, em sua maioria das vezes, a história do povo israelita, e não a história de outros povos. Por que foi mencionada então a história do rei Belsazar? Porque a história desse rei Belsazar está ligado com os fatos do tempo que era de Jerusalém. Quando Nabucodonosor esteve em Israel, ele levou o povo cativo para a Babilônia e levou os vasos da casa do Senhor, tudo para lá. E o rei Belsazar, ele foi mexer justamente nos vasos. É por isso que a história dele entrou aqui. Então nós vimos aí a verdade prática também. Pode
de Nabucodonosor que o rei Belsazar fez. É uma imagem que vai demonstrar a festa que o rei Belsazar fez. Então, esse rei, enquanto seu pai estava na guerra, deu-lhe na cabeça de fazer uma grande festa. Convidou príncipes, princesas, os grandes do reino, concubinas, mulheres, e eles entraram numa bebedeira tremenda. E quando bebiam, a luxúria se estendeu. A luxúria se estendeu naquele lugar. E eles glorificaram a Deus de prata, de pedra, e se divertiam e davam risadas. Até aí, tudo bem, não tem problema. Quantos povos do mundo não fazem festa? Qualquer povo do mundo pode fazer a festa que quiser. Não tem problema nenhum. O Brasil faz carnaval direto aí. Festa da carne. Quem tem nada a ver com isso? O homem é livre. Deus deu um livre-arbítrio para que ele faça o que lhe der na cabeça. O ser humano tem o direito de fazer o que lhe dá na cabeça. Você sabe que daí também pode vir um preso. Então esse rei reuniu os seus, os grandes, mulheres, concubinas, todos, e festejavam, e bebiam, e dançavam. E a luxúria tomou conta daquele lugar. A ostentação, a pessoa que quer ostentar alguma coisa, dizer eu tenho, eu posso, eu faço, eu sou. Eu digo para vocês, eu não sou, eu não posso, eu não faço. Meu Deus, Ele é, Ele pode, Ele faz. Glória a Deus. Eu não. Deus é, Ele pode, Ele faz, Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser exaltado. Então, meus amados, praticar uma festa, tudo bem, não tem problema nenhum. Reunir com os grandes, tudo bem, não tem problema nenhum. O ser humano é livre. Entrar na luxúria, problema dele. Praticar o sexo ilícito, é ele que quer. Ninguém tem nada a ver com isso, ele pode. E ele fazia isso. Glorificar o Deus de prata, de pedra, de barro, de madeira. Ele pode, não tem problema nenhum. Não tinha mal até aí. Até aí estava tudo bem. Porque a pessoa pode pensar que ele foi punido por causa disso. Não foi. Tem nada a ver. Então a pessoa quer participar da festa do carnaval? Vai. Quer beber? Pode. Quer fazer qualquer coisa? Pode. O que ele não pode então? Ser salvo fazer isso não pode. Mas quem é que falou isso? Eu sou não, a escritura. É a escritura. Então Belsazar estava no auge de uma festa, podemos associar com uma festa carnavalesca. Não estou dizendo que era carnaval, até porque não tinha carnaval nesse período aí, tá? Pode avançar, meu querido. Então vejamos aqui o versículo provando o rei Belsazar. Embriagado, o rei mandou vir os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazido como espólio de guerra por seu avô Nabucodonosor, para serem usados no banquete por ele oferecido. Homens corruptos e prostitutas profanariam o sagrado, uma orgia com que era. Aí começou o problema.
aí foi onde ele quebrou a cara, onde ele passou a ter problemas. Eu posso, irmãos, ter problema com um irmão, com outro, qualquer pessoa. Eu só não posso é brincar no vaso da casa de Deus. É um aprendizado para mim nessa noite. Eu meditava nessa palavra, nesse assunto, e entendi que um vaso da casa de Deus não se brinca. Esse vaso ele pode ser desde um teclado, uma guitarra, uma bateria, como pode ser uma pessoa. Como pode ser uma pessoa. Exatamente. Então, irmãos, Belsazar fez isso. Vamos ver o que nós selecionamos aqui. Mais uma. Avança aí. Mais uma imagem. Não. Acho que você até avançar, né? Ele embriagado mandou ouvir esses vasos que profanariam o santo. Pode avançar. Isso. Essa imagem aqui mostra o festim profano. Está mostrando aqui que enquanto seu pai estava em guerra com outros povos, o rei Belsazar estava em casa, aprontando das suas. Eu posso fazer até uma associação aí com Davi. O que com Davi não aconteceu foi a profanação do sagrado. Enquanto o povo foi para a guerra, tudo que é puro, tudo que é do alto, é nisso que se deve pensar, é assim que se deve agir. Veja, enquanto um estava na guerra lutando, o outro em casa aprontando, o outro no palácio, criando problemas, criando situações que custou muito caro. Nós vamos dizer foi que custou isso aí. O que foi que custou isso aí para o rei Belsazar e para o seu pai Nabonido? É o chamado efeito colateral. Pastor, não veio falar de efeito colateral, então eu vou explicar. Olha, meu irmão, se acontecer alguma coisa dentro da minha casa comigo, foi comigo que aconteceu, mas vai atingir toda a minha família, vai escapar um. Eles não têm o efeito colateral. Aconteceu comigo, mas vai atingir eles. Foi o rei Belsazar, filho de Nabonido, que criou um problema, mas o pai perdeu o reino. Se acontece alguma coisa com cabeça na família, atinge toda a família. Se acontece alguma coisa com o filho daquela família, vai atingir a família por completo. É uma orientação da palavra de Deus, irmão, para nós essa noite, para nós estarmos vigiando, para nós estarmos atentos, para nós estarmos envolvidos com a palavra, para nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus. Se nós estivermos envolvidos com as coisas de Deus, então não vamos ter tempo para nos envolvermos com coisas que não são de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter sua vida social, sua vida trabalhista, não é nada disso, meus amados. Nós temos que ter a nossa vida, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode se envolver com coisa errada, porque quando a gente se envolve com coisa errada, a gente paga um preço muito caro. Pode avançar aí. Glória a Deus. Aí dá uma imagem mostrando o festim do rei Belsazar, dança, mulheres. A Bíblia diz isso, que lá tinha mulheres, tinha uma verdadeira orgia, era um festejo degenerado, pois ia desde a bebedeira, as orgias, homens e mulheres, onde a luxúria, a riqueza, a ostentação predominam, a prazeres pervertidos e maldade. Assim foi aquela festa dedicada aos deuses babilônicos. Então veja a situação que estava esse
Vamos em frente aí? Então veja aí uma verdade, uma sinopse desse assunto que nós mencionamos até aqui. Belsazar não temia o Senhor, por isso utilizou os objetos sagrados do templo em sua festa profana. Pode avançar, meu filho. Ele não temia Deus, e por não temer a Deus, ele utilizou esses objetos sagrados lá do templo. Vejamos. Quando eles estavam no auge da festa, talvez da correria, da brincadeira, que começou a brincar também com os vasos da casa de Deus, os vasos do Deus de Israel, aí complicou. A Escritura nos diz que naquele momento apareceu na mão de homem, na mão humana. Só apareceu, meu amado, na mão. Se tinha algum outro, uma fumaça, alguma coisa, eu não posso afirmar isso. Eu estou pegando aquilo que está escrito sem distorcer o texto sagrado. E aquela mão escrevia no reboco da parede. Ela estava escrevendo na esticada da parede. Só a mão. Naquele momento, o rei parou. Os grandes pararam. A festa acabou. Parou tudo. O povo começou a tremer. Às vezes, nós, por falta de sabedoria na igreja, crentes velhos, muito tempo, a gente pede Deus, manifesta teu poder, a tua glória. Não, se Deus manifestar aqui, a gente começa a tremer. Se haver uma manifestação de Deus, algo extraordinário vai causar temor. Esse temor é medo, porque é o desconhecido, aquilo que não se conhece. O rei começou, a Escritura nos diz, ó, que o joelho batia no outro, tremia. Agora ele sabia que tinha feito coisa errada. Os grandes entraram de pavor. A mulherada parou. Todo mundo se apavorou e disse: agora o que está acontecendo? Algo está acontecendo. O rei gritou, a Escritura está dizendo que ele gritou apavorado, e os astrólogos, sábios, divinos, pessoas envolvidas com espiritualidade, porque tem muita pessoa envolvida com espiritualidade por aí, foi chamado que seria o terceiro dominador do reino, para dizer o que é que estava escrito e qual era a interpretação. O rei prometeu uma série de riquezas para a pessoa que dissesse o que é que estava escrito. Só que aquilo que estava escrito, eu entendo que não era uma escritura daqui da terra. Não dava para entender. Desculpa a expressão, era coisa de outro mundo, irmão. Não dá para saber. Só se quem está escrevendo revelar. Se não revelar, não tem como. Coisa de Deus, irmão, não se aprende de modo natural. Coisa espiritual de Deus só se aprende se Deus mostrar, se Deus revelar. E Ele está procurando aqueles que estão no ponto para revelar os seus mistérios. Ninguém conseguiu dar a interpretação. Ninguém. Vamos ver o que aconteceu, não? Avança um pouquinho aí. Era uma mensagem de juízo. O juízo de Deus seria irrevogável. Tem duas palavras na língua que eu não estou me recordando se é hebraico ou grega, que diz durelex edilec. O que quer dizer isso? A lei é dura, mas é a lei. Durelex edilec. A lei é dura,
Pastor, mas não podia ser a mãe dele também, não? Podia? A Escritura não diz, se fala que era Maria. Vive para sempre, meu rei. Mas a expressão viver para sempre, irmãos, não existe essa expressão viver para sempre aplicada a homem. Todo homem é mortal. Todo ser humano morre. Não tem um que escape da morte. O único que vive eternamente é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. A Ele seja a glória. É Ele. Nós não, o homem não, Nabucodonosor não, Nabonido não, Belsazar não. Mas a rainha disse isso e trouxe a mensagem que interessava. Olha, aqui no reinado tem um homem que ele tem o Espírito dos deuses, uma sabedoria excelente e inteligente, e ele foi trazido para cá nos dias, ele fala lá do teu pai, Nabucodonosor, os cativos de Israel. Chama ele, que ele vai dizer o que está escrito e qual é a interpretação. O rei manda chamar Daniel. Pode passar aí, pode falar aí mais. Daniel deveria já ser bem velhinho, né? Porque já tinha vivido no tempo do rei Nabucodonosor, depois passou por esse Nabonido, depois já estava no Belsazar, e ainda alcançou o reinado de Dário. Exatamente, possivelmente fosse um ancião, já nesse período. Até a imagem que mostra aqui, ó, mostra como um homem já a idade, um homem maduro. Claro que nesse período, meus amados, a média de vida de homem não era mais a média de vida lá no tempo de Abraão, 180 anos, não. Isso aí já tinha, ó, acabado faz tempo. Então a média de vida já era um pouco baixa, mas Daniel não era mais um menino como quando ele foi para a Babilônia, levado para a Babilônia. Já era um homem maduro, experiente, um homem que tinha conversa com Deus, contato com Deus, já tinha recebido inúmeras revelações. Mas ainda tem muita coisa para acontecer na vida dele. Então nós temos aqui a imagem dele. Daniel foi levado à presença do rei. Agora vejam a expressão. A rainha, quando entrou, disse: vive para sempre ao rei. O rei disse a Daniel: olha, Daniel, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho uma corrente de ouro para o teu pescoço. Tu vais ser o terceiro dominador do reino. Só quero que tu me diga o que é que está escrito na parede e qual é a interpretação. Vai ser o terceiro dominador do reino. Daniel disse: olha, rei, o seguinte é esse: os teus presentes tu pode ficar para você mesmo, que eu não quero não. Coisa de Deus, irmão, não é feito por dinheiro. Está cheio de uma camada ruim por aí, desculpa a expressão. Você chama uma pessoa para pregar, né? Eu vou lá 2 mil, 3 mil, 10 mil, 5 mil, cheio de gente cobrando para fazer a obra de Deus, quando a Escritura diz: de graça recebeste, de graça dai. Já pensou se Jesus dissesse: eu estou lá na terra, se lá tiver um caminhão de ouro para eu trazer ele para o céu? As coisas de Deus não é desse jeito, meu filho. As coisas de Deus não é dessa maneira. Nós não podemos ficar calados diante dessas situações. E a igreja é a grande culpada dessa situação. A igreja, de modo geral, porque é a igreja que banca essa cambada. É a igreja que está bancando esse povo. Para louvar Deus, esse povo, para louvar Deus. É complicado. Eu não posso ficar lá diante de uma situação dessa. Quer apresentar o teu louvor a Deus? Apresenta o teu louvor a Deus gratuitamente. Deixa o povo receber, ser edificado. Deus habitar no meio desse louvor e salvar almas. É isso que a gente deve fazer. Daniel foi levado, e aí Daniel vai na interpretação. Passa aí. Segundo a sinopse, o juízo de Deus contra o profano rei Belsazar é revogado e se cumpriu naquela mesma noite. O juízo de Deus é irrevogado. Lembre-se dessa palavra. Durelex servilé, a lei é dura, mas é a lei. Lembre-se de uma coisa: o apóstolo Pedro, quando escreveu uma das suas cartas, ele disse que o juízo começa dentro da casa de Deus. Tem muita gente enganada aqui dentro. E agora eu não estou falando para fora, não, estou falando aqui dentro mesmo. As pessoas estão enganadas, estão pensando que está aqui, eu estou aqui na igreja, vai acontecer o arrebatamento, eu já vou embora, eu vou para o céu. Você está enganado, meu filho. Não é bem assim, não. A coisa não é bem assim, não. Nós estamos enganados. A vida com Deus é totalmente diferente. A coisa com Deus é totalmente diferente. Não é porque está dentro de uma igreja
Eu não estou apresentando um Deus tirano, eu estou apresentando, irmãos, consequências. É a lei de causas e efeitos. É a reação que vem de uma ação. Tira isso da cabeça, Deus não é tirano, Deus não é soberbo, Deus não quer matar ninguém, não quer tirar a vida, não é nada disso não. É consequência de pecado, é consequência de erro, que faz o homem perder a salvação, que faz o homem perder a vida, que faz o homem perder a família. É consequência de pecado, irmãos. Eu não estou falando aqui, Deus está preparado para pensar, não. Eu quero que a mão de Deus esteja sobre mim, sobre esta igreja, porque a mão de Deus é sinal de bênção. Porque tem algumas pessoas que dizem, ó, cuidado aí que Deus vai pesar a mão. Que Deus vai pesar a mão? A mão de Deus é sinal de bênção. Agora, se a pessoa disser, ó, cuidado com as consequências do teu Deus, aí a pessoa tem que ficar esperta. Aí tem que ficar esperto, porque consequência de erro é terrível. Mas nós saímos dele. Aleluia. A sentença contra Belsazar, sabe, não conseguia decifrar as palavras escritas na parede. Meu amado, ó, a pessoa pode adivinhar, pode ser adivinho. Tem um monte de pai de santo, de mãe de terreiro que adivinha, tem coisas por aí. Eu vi um avião, uma sombra, uma nuvem negra, não sei o quê. Só depois que acontece. Só depois que acontece. Essa camada só para depois que acontece. Depois que aconteceu o desastre. Depois que os aviões lá em 2001 derrubaram as torres gêmeas nos Estados Unidos, apareceu um monte de gente que já tinha visto. Eu vi, e viu nada, rapaz. É que não é essa piada. Quem sabe o que não aconteceu ainda é só Deus. Ele é que sabe, ele é que é eterno. Ele é que é onisciente, que sabe das coisas que vão acontecer. E se ele quiser revelar para alguém, pode falar. Pastor, eu vi 2 vídeos de pessoas profetizando que Deus estava levantando uma mulher que ia tomar agora, ia ser uma outra mulher, você teria uma outra mulher que ia ser levantada. Pessoas profetizando dentro da igreja. Eu vi os vídeos das pregações, teve um pastor lá do Ceará pregando e outra pessoa falando, também profetizando, dizendo que Deus ia levantar uma outra pessoa que ia levantar a igreja. Todo mundo imaginou que seria uma linha. Não aconteceu nada. Então, porque não é Deus. Ele está falando o que? Como não está falando aqui, irmão? É sobre a eleição que ocorreu aqui no Brasil esse ano. Porque no lugar da presidente Dilma, que a gente deve honrar, porque a Bíblia diz isso, a Escritura diz que as autoridades são constituídas por Deus. E os crentes devem respeitar, e quem não respeitar está pecando. Ele está dizendo que houve uma profecia mentirosa lá no Ceará, ou 2 profecias, que Deus ia levantar outra pessoa. Teve a oportunidade, não teve, mas não quiser. Então não é de Deus. Esqueça isso. E nem a da Copa do Mundo também, né? Que não aconteceu nada. Vamos em frente, pode avançar aí. Novamente a mensagem lá na parede, o juízo de Deus são irrevogáveis. Os sábios não conseguiam decifrar, não sabiam o que estava escrito, até que chegou o profeta Daniel. Avança. Daniel chega para dizer o que era que estava escrito e qual era a sua interpretação. Então ele diz: o que estava escrito lá era Mene, Tegel, Parsim, ou o Parsim, ou algumas traduções, o Parsim. A palavra é a mesma. A palavra Pérez, ela é correlata com Parsim, tem o mesmo sentido, porque quando ele vai dar a interpretação, sai a palavra Pérez, a palavra o Parsim, e aparece a palavra Pérez. E aí você diz, mas não estava Pérez lá, Pérez e Parsim é o mesmo sentido. Então, ó, a mensagem era Men, significa contar ou contado. Entendeu? Pesar ou pesado. E Parsim significa dividido. Então a interpretação é: Men, contou Deus o teu rei. E acabou. Contou Deus o teu rei. E já é. Acabou. Entendeu? Pesado foste em balança, e foi achado
em falta. Suponhamos que a balança de Deus era 1 quilo. Eu estou conjecturando. A balança celeste era 1 quilo. Quando colocou Belsazar do outro lado, só Deus sem graça. Pesado fosse em balança e foi achado em falta. Significa, irmão, juízo, julgamento. O juízo final ainda não aconteceu, mas para esse homem aí já aconteceu. Para Belsazar já aconteceu, ele já foi julgado. Quando diz, ó, contado, como que é? Contou Deus e acabou, julgamento. Teguel, pesado fosse balança e foi achado em falta, julgamento. O teu reino foi dividido e foi dado aos medos e os persas, julgamento. Para esse não tem mais jeito, para esse não. Se o mundo soubesse quem é o Deus, eu não vou dizer da Bíblia, mas eu vou dizer das Escrituras, o mundo se reunia para dar glória ao Deus das Escrituras, para exaltá-lo, para se converter a Ele e adquirir a salvação. Esse Deus das Escrituras. Mas infelizmente o mundo hoje ainda prefere dar glória ao Deus de prata, pedra, barro, madeira, todo tipo de Deus. E ainda diz todos os caminhos levam a Deus. Essa pessoa está totalmente enganada. Nem todos os caminhos levam a Deus. Contou Deus o teu reino e foi dividido. Essa é a mensagem. Eu não sei como que ficou o estado daquele homem, não dá para saber. A Escritura nos diz que ele mandou botar uma corrente de ouro no pescoço de Daniel. Foi proclamado o terceiro dominador do reino por alguns minutos. Daniel não queria aquilo. Daniel sabia que não ia dar certo. Vejamos o que aconteceu agora. A sentença contra Belsazar e a queda da Babilônia. O rei Belsazar foi morto e o exército de Dario entrou na cidade da Babilônia. Ele confiava, a cidade da Babilônia tinha uma muralha de 25 metros de altura, enorme, para evitar a invasão. Entraram por baixo, entraram por baixo, entraram pelo rio. O exército medo-persa entrou por baixo, entrou pelo rio. Quando o rei pegou, já estava pegado, a cidade já estava invadida. O rei foi morto naquela noite. Eu não sou pregador de juízo, nem estou falando de juízo de Deus. Eu apresento um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que dá sempre uma oportunidade para a pessoa que está dizendo arrependei-vos, chegado o reino dos céus. Mais dura é lex sed lex. A verdade tem que ser dita, porque a lei é dura, mas é a lei. Se para Nabucodonosor, se para Belsazar não teve jeito, porque seu avô Nabucodonosor se converteu. Não é que se converteu à igreja, não. No período de Nabucodonosor não tinha igreja. Ele se converteu a Deus, ele glorificou a Deus. Belsazar, não, e Daniel disse: olha, rei, tu sabia de tudo isso. Deus não pegou um cara inocente, Belsazar não era inocente. Não era um Zé Mané, conhecia tudo. Daniel disse: olha, tu sabia o que aconteceu com Nabucodonosor? O que ele fez, como ele foi lá em Israel, trouxe os vasos, tu conhecia toda a história, tu sabia o que aconteceu com ele, que ele passou um tempo como animal, a sua mente foi mudada e ele passou
Pastor, se o pai pecar perante Deus, Deus cobra nos filhos? Não, E nem os filhos, e nem o pecado do filho no pai, né? não. O que está escrito lá no livro de Moisés, no Deuteronômio, é que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Visitar, o texto lá, é viver, é sondar se o filho está fazendo como o pai fazia. Deus vem ver se a maldade que o pai fazia, o filho faz. E algumas pessoas pensam que o pai carrega a maldade do filho e o filho é do pai. Israel pensava assim, dizia: olha, nossos pais chupavam uma vez e nós encontramos dentro. Eu disse: não, senhor, não é assim não. O pai não leva a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai. Aí, as pessoas que dizem isso, que Deus visita a maldade do pai no filho, até a terceira e quarta geração, se esquecem do restante do texto. Ó, terceira e quarta geração. Pegar a quarta geração. Se uma geração dura 70 anos, 4 vezes 7 é 28. Se Deus visitar a maldade dos pais dos filhos até 280 anos, o contexto diz assim: mas faço misericórdia aos milhares daqueles que amam. Olha, irmão, a misericórdia não tem limite. Faça conta de milhares de gerações de Deus fazendo misericórdia. O homem aprontando, o homem pecando e Deus fazendo misericórdia. O homem pecando e Deus fazendo misericórdia para ele. O homem aprontando e Deus dizendo: mas eu te amo, eu quero te tirar desse lamaçal, eu quero te levantar, eu quero te salvar. E tem um mandamento também que fala que não. Então nós temos que ter essa convicção. Como vimos aí, irmãos, o reino da Babilônia caiu naquela noite. Nabucodonosor construiu um grande império que deixou por herança. E por causa de um descendente dele, o império foi por água abaixo. Já era uma profecia? Já. Mas não que Deus determinava. A profecia do que ia acontecer. Amém, meus amados? E a palavra que Deus colocara no meu coração para compartilhar esse tema com a igreja em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a cidade do nome do Senhor.